os mitos principais, né? Que seria as pirâmides são um tipo de gerador de energia, acumulador de energia, ou se as pirâmides têm uma outra função que não seja a de tumbas, né? De túmulos dos reis, dos faraós. Essa é uma das principais ideias que eu vi por aí na internet, que é que essa das pirâmides teriam outras funções, que não a de serem tumbas. Então, nós vamos ver por que as inúmeras evidências que existem e por que elas são tumbas de faraós. Então, o Jornal Científico de hoje é um jornal especial, onde eu vou falar sobre as pirâmides do Egito. Um pouco da história do Egito também vai junto. Então, as pirâmides são geradores de energia elétrica. Veja que os principais materiais que compõem a grande pirâmide, porque tudo se concentra ali na grande pirâmide. Então, veja aí no slide que os principais materiais que compõem a grande pirâmide são três tipos de pedra: calcário, granito e dolomita. Todos são excelentes isolantes, ou seja, são péssimos condutores. Eu coloquei a tabela aí para vocês verem da dolomita, do granito, né? Que eu coloquei a resistividade elétrica deles. Eles têm uma altíssima resistividade elétrica, ou seja, são péssimos condutores. Então, a pirâmide, como um acumulador de energia, é simplesmente um absurdo. Não teria como fazer isso ali. O calcário também, limestones, veja que o calcário é 10 elevado a sétima, chega a 10 elevado a sétima a resistividade dele, em ohms vezes metro. Então, não tem cabimento que as pirâmides tenham algum uso como um acumulador de energia. O único material que poderia ser um condutor de energia ali seria a pedra angular, a de cima, que é chamada de... aqui coloquei aqui. Também existem canais de água, alguns canais subterrâneos que passariam ali embaixo da pirâmide, mas não teria como usar essa água como um condutor de eletricidade. A água é um péssimo condutor em estado puro, ela tem que estar associada a íons para ser um bom condutor de eletricidade, tem tudo isso. E os egípcios, eles conheciam o cobre. Então, por que não usar fios de cobre para conduzir eletricidade se eles tivessem essa possibilidade, né? A resistividade elétrica do cobre é muito menor, o cobre é um ótimo condutor de eletricidade, depois, se não me engano, já vem a prata e o ouro, mas o cobre é um excelente condutor de eletricidade e eles conheciam o cobre. Então, por que não usar o cobre para essa finalidade? Então, isso é um piramidium, que é a parte superior, mais em cima mesmo, da pirâmide. A de Quéops não foi encontrada, não era de ouro maciço, como se diz muito por aí. O piramidium da pirâmide de Quéops, ou de Khufu, ele não era de ouro maciço, ele era simplesmente de calcário, e a parte de fora só que era de ouro. Então, essa seria a única parte da pirâmide que um bom condutor de eletricidade. Mesmo que caísse um raio ali, a eletricidade desse raio iria para onde? Porque você tem que o calcário não conduz, né, que é o principal material da pirâmide, né? Você vai encontrar outros materiais, principalmente na Câmara do Rei. Granito, mas o calcário não vai conduzir eletricidade. Então, mesmo que caísse um raio ali no piramídeo, não teria para onde conduzir essa eletricidade. Aqui, de exemplo, tem um outro, só para vocês verem o que é um piramídeo, que é a ponta ali da pirâmide, né? O vértice da pirâmide, a chamada pedra angular. E como nós sabemos, então, que as pirâmides eram tumbas? Essa imagem, ela está na chamada dessa live. Isso é muito dito também, gente, que nunca encontraram múmias nas pirâmides. Isso é falso. É falso. Sim, já encontraram e continuam encontrando múmias em pirâmides. Está aí um exemplo. Então, essa múmia de um homem foi encontrada perto do sarcófago real na câmara funerária da pirâmide de Merenhi, que governou ali por volta de 2287, no sul de Saqqara.
Saqqara é uma necrópole, digamos assim. Então, você tem muitos reis ali enterrados, ainda estão descobrindo muita coisa. Tem um documentário sobre Saqqara, descobriram recentemente uma tumba ali muito bem preservada. Então, Saqqara é como se fosse uma necrópole. Não está claro se essa múmia que foi encontrada numa pirâmide é realmente do próprio rei, pois é possível que a múmia seja de um enterro posterior. No entanto, muitos egiptólogos consideram que essa múmia é do próprio rei Merengue. Então, sim, são encontradas múmias em pirâmides. Além disso, um jarro canópico, esse nome canópico tem outras conotações na nossa língua, mas canópico é essencialmente o jarro para colocar os órgãos, né, quando vai ser mumificado. Então, na mumificação, você coloca os órgãos internos ali em jarros canópicos. Então, foi encontrado um jarro canópico de granito rosa, intacto, contendo órgãos mumificados, bem embrulhados em linho. Ele foi descoberto na câmara funerária da pirâmide de Pepe I, que governou nessa época 232 a 287 a.C., no sul de Saqqara. Porém, além de encontrar múmia em pirâmide, encontraram também os órgãos nos jarros. Faz parte, gente, de todo o processo de mumificação isso. Não vou falar sobre esse processo todo porque ficaria muito longo. Mas colocar os órgãos internos em jarros também. Então, é claro que você tem centenas de evidências, vou mostrar várias hoje, que mostram as pirâmides como tumbas, não com qualquer outra finalidade. Em 2008, os egiptólogos descobriram uma pirâmide sem topo em Saqqara que se acredita ter pertencido a essa rainha. Era a mãe do faraó Teti, fundador da sexta dinastia, o Teti. Então, quando abriram a câmara mortuária, nessa pirâmide, encontraram a múmia de uma mulher, provavelmente a própria rainha, dentro da câmara mortuária, envolta em um pano de linho e selada dentro do sarcófago. Então, a rainha também foi encontrada em uma pirâmide. Então, quando falarem, não, mas nunca encontraram múmias em pirâmides. Sim, encontraram. E você tem também as inscrições funerárias nas pirâmides. As inscrições funerárias nas pirâmides também são evidências de que elas eram usadas como tumbas, e não com qualquer outra finalidade, um tanto quanto absurda que falam por aí, né? Então, veja, nessa pirâmide de Unas, o último faraó da quinta dinastia, que governou nesse período, você tem que as paredes da câmara funerária estão completamente cobertas de inscrições funerárias. Então, na Grande Pirâmide, você não encontra isso. Já vou falar sobre hieróglifos na Grande Pirâmide também. Gente, hieróglifos ou hieroglifos, as duas versões estão corretas na nossa língua. E você pode dizer hieróglifos ou hieroglifos. Então, essa pirâmide de Unas realmente tem uma quantidade imensa de inscrições funerárias. Ali tem toda, é claro, essa parte mitológica do outro mundo para onde iria o faraó, etc. Então, hoje a gente chamaria isso de orações, coisas assim. Então, tem tudo isso. Tem o livro dos mortos egípcio. É bastante interessante essa parte mitológica também. Mas ali, uma pirâmide cheia de inscrições funerárias. Ou seja, pirâmides eram usadas como tumbas. Além disso, essa é a sala, a antecâmara funerária. Veja as paredes lotadas de hieroglifos. Então, outro mito que se diz sobre pirâmides é que não tem hieroglifos nas pirâmides. Tem. Inclusive na Grande Pirâmide, como eu vou mostrar. Aqui você tem uma outra pirâmide, né?
Essa daqui é em Saqqara também. Essa é a de Tete, da sexta dinastia. Também, antes aqui é dentro da Câmara, não, é antes. Mas dentro da pirâmide, você tem ali uma parede coberta de inscrições funerárias também. Essencialmente rituais que são colocados ali. Aqui uma outra inscrição na funerária da pirâmide de Pepe I. Também tem. Então, esse das inscrições dos hieróglifos nas pirâmides é um mito que aparece bastante e já está aí esclarecido. Sim, tem múmias nas pirâmides e tem hieroglifos também nas pirâmides. Aqui, hieroglifos na pirâmide de Quéops ou de Khufu. Quéops é em grego, e Khufu é em egípcio mesmo. A pronúncia antiga seria Khufu. Mas pode falar Quéops sem problema, é do grego. Então, existem 5 pequenas câmaras conhecidas como câmaras de alívio sobre a Câmara do Rei da Grande Pirâmide. Já vamos ver o esquema. A câmara de alívio mais baixa sempre foi acessível através da Grande Galeria. E na visita virtual da Grande Pirâmide, você vê na Grande Galeria, que é uma subida, quando a Grande Galeria chega, antes dela chegar perto da entrada da Câmara do Faraó, Câmara Mortuária do Faraó, onde tem o sarcófago, antes de chegar na entrada, você vê uma passagem para cima. Essa passagem para cima leva justamente à primeira Câmara de Alívio. Acontece que não eram conhecidas, até a década de 1830, não eram conhecidas as outras câmaras de alívio, né? O que o coronel Wise e o egiptólogo Perrin, o que eles fizeram? Explodiram ali. Eles achavam que hoje a gente evita, né? Na arqueologia, na paleontologia, evita-se explodir coisas. Mas naquela época eles explodiram ali, usaram pólvora, explodiram, porque eles já tinham algum indício de que haveria outras câmaras acima da que era conhecida, que estariam inacessíveis. Então, explodiram e realmente descobriram essas outras câmaras. O esquema é este aqui. Então, o que eu falei da visita virtual, você vai ver isto aqui na visita virtual. Esta parte aqui. E por aqui você chega na Câmara Davidson, que era conhecida. Não conheciam essas outras aqui acima. Explodiram, fizeram a explosão para conseguir chegar lá. Tentaram fazer uma escavação que não deu certo, mas com pólvora eles conseguiram. Aí tem a Câmara do Wellington, a Câmara de Nelson. Os nomes são homenagens a ingleses bastante famosos. E nessa última, na Câmara Campbell, na mais alta, você encontra hieroglifos. Nas de baixo também tem hieroglifos, mas você tem o nome do faraó nessa última câmara, na Câmara de Campbell. Então, essa é a única inscrição dentro da pirâmide com o nome exato do faraó, mas aparece o nome dele outras vezes, que seria o nome real, e o real, de rei mesmo, e o nome de Horus, que seria um nome ali religioso. Então, sim, existem hieróglifos na Grande Pirâmide. Sim, existem. Foi datado de 4.500 anos atrás, exatamente na época da construção da pirâmide. Textos antigos que descrevem explicitamente as pirâmides como túmulos. Então, é dito muito por aí, repito, que as pirâmides teriam outras finalidades, bastante exóticas, inclusive, menos a de serem tumbas de faraós. E você tem aqui a canção do arpista de Entef. Eu cheguei a pegar o PDF todo da canção, da tradução, inclusive, dos hieroglifos para o inglês. Não fala só esse pedaço.
Tem acho que 12 páginas a canção do arpista de Entef. Os arpistas naquela época eles eram cegos, inclusive, e o arpista de Entef, então, essa canção fala explicitamente do uso da pirâmide como uma tumba do faraó. Veja a tradução, coloquei aqui em hieroglifo, pirâmide é o que está dentro do retângulo vermelho, isso quer dizer pirâmide. Tem um triângulo aqui, claro, mas esses 4 símbolos é que representam a palavra pirâmide, aparece aqui e na linha de baixo. Então, essas 2 linhas em hieroglifos estão dizendo os deuses que existiram antes, que repousam em suas pirâmides, e os nobres abençoados igualmente enterrados em suas pirâmides. Além disso, a canção do arpista de Entef, ela fala inclusive sobre trabalhadores das pirâmides, trabalhadores das câmaras funerárias, etc. Então, esse é um documento muito importante do Egito Antigo mesmo, não é uma interpretação recente do Antigo Egito, que deixa explícito que as pirâmides eram usadas como tumbas dos faraós. Não tinham outra finalidade, não eram um gerador de energia, um acumulador de energia, uma nave extraterrestre para fazer contato com nada, não era para acumular uma energia qualquer, para que o faraó, a múmia dele ressurgisse, nada assim. Tem também essa história de colocar alimentos embaixo de uma pirâmide para que eles não estraguem. Não, isso não tem o menor cabimento. Já foram feitos experimentos a esse respeito, de colocar alimentos embaixo de uma pirâmide, eles estragam do mesmo jeito, na mesma velocidade de alimentos que não foram colocados embaixo de uma pirâmide. E ainda, confissões detalhadas de antigos ladrões de pirâmides sobre a destruição de múmias. Então, por que é que não encontraram múmias em muitas pirâmides? Só algumas pirâmides, como eu mostrei, você encontra múmias. Porque existia, naquela época, ladrões de pirâmides, né? Aliás, era uma profissão, digamos assim, passada de pai para filho. Porque ninguém queria contar para todo mundo onde é que ficava a entrada da pirâmide para poder roubar. Então, o pai, antes de morrer, contava para o filho onde é que ficava a entrada da pirâmide, como escapar de armadilhas, como ir pelo caminho certo, esse tipo de coisa. Só que um documento antigo, que é o papiro de Leopold Anhest, esse papiro mostra uma confissão de um ladrão de pirâmides. Vamos ver a confissão do ladrão de pirâmides. Então, ele diz o seguinte: abrimos seus sarcófagos e seus caixões e encontramos a nobre múmia do rei. Então, ele está contando de uma pirâmide que ele saqueou. Equipada com uma espada. Havia um grande número de amuletos e joias de ouro em seu pescoço. E ele usava um capacete de ouro. A nobre múmia do rei estava completamente coberta de ouro e seus caixões eram decorados com ouro e prata por dentro e por fora, e incrustados com pedras preciosas. Imagine qualquer túmulo de faraó como era um alvo, né, de ladrões o tempo todo. Então, a quantidade de tesouros, veja a tumba de Tutankhamon, se bem que Tutankhamon não tem pirâmide, ele foi enterrado no Vale dos Reis. Você tem Tutankhamon, é da 18ª dinastia. Por vários motivos e causas, já não se fazia pirâmides, né? Inclusive pelo desgaste econômico que uma pirâmide causava. Então, começaram a enterrar no Vale dos Reis. A tumba de Tutankhamon, ela ficou entulhada de tesouros, são mais de 10 mil itens, né? Inclusive uma adaga feita com meteorito, com rocha de meteorito. Então, tem encontraram recentemente um colar de Tutankhamon, ficava aqui não era diretamente na múmia depois, mas encontraram esse colar recentemente. Não li a história toda ainda, mas provavelmente foi o próprio Carter, né, o descobridor da múmia, que levou para a Inglaterra esse colar.
Então, continuando, a nobre múmia do rei estava completamente coberta de ouro, sim, já falei. Recolhemos o ouro, essa é uma confissão registrada nos hieroglifos que estão aí embaixo. Essa é uma parte do texto que vocês estão vendo aí. Recolhemos o ouro que encontramos na múmia do Deus, que é o faraó, incluindo os amuletos e joias que estavam em seu pescoço. Nós ateamos fogo em seus caixões. Então, quando eles roubavam as pirâmides, eles também destruíam as múmias. Por isso, não se encontra múmias em pirâmides, porque elas foram, durante muitas gerações, saqueadas. E tudo que sobrou ali foi destruído, inclusive as múmias, né? Então, o próprio ladrão confessa nesse documento do Egito Antigo que eles destruíram as múmias, roubaram tudo que conseguiram carregar e destruíram as múmias. Por isso, não se encontram múmias com facilidade ali nas pirâmides do Egito Antigo. A própria Grande Pirâmide não encontraram a múmia, há o sarcófago destruído, inclusive, quebrado, mas não encontraram a múmia do próprio Quéops. Pirâmides e mastabas. Agora vamos ver aquele mito que existe de que os egípcios eles receberam algum tipo de ajuda para construir a pirâmide de uma civilização muito mais avançada, seja ela terrena ou extraterrena. Vamos ver, então, como esclarecer isso. Pela evolução, pelo aprendizado na construção de pirâmides. As primeiras eram as mastabas. Muito simples, gente. Muito simples, mas já tinha um teto liso e as paredes laterais inclinadas. Então, eram geralmente construídas com tijolos de barro ou pedra. As câmaras funerárias dentro das mastabas foram escavadas profundamente na rocha. Egiptólogos escavaram centenas dessas tumbas e encontraram corpos em algumas delas. Então, vamos ver uma imagem de uma mastaba. Veja, essa é uma mastaba. Então, mesmo os faraós, os reis, eles, ou o alto escalão, eram enterrados em mastabas, em túmulos simples assim. E depois é que a coisa foi ganhando uma certa imponência. Quer dizer, o faraó ele não queria ser enterrado num túmulo simples desse jeito. Veja, essa é uma mastaba, mas ela já mostra essa inclinação para dentro. Você vê aí degraus, já vê degraus na construção. Então, tem a evolução da construção de uma pirâmide, não vieram do nada. Não, veio uma civilização, não sei de onde, e mostrou para eles como se faz a pirâmide. Não, não. É a mesma coisa que a tecnologia que nós temos hoje. Se essa tecnologia ela tivesse uma influência qualquer de uma civilização bem mais avançada que a nossa, não haveria evolução. De repente, nós teríamos o circuito integrado. De repente, nós teríamos um processador. Nós temos documentado tudo o que aconteceu na nossa tecnologia. Você começa lá por 1950 com o transistor. O primeiro transistor é um negócio desse tamanho, né? É algo de teste mesmo, de experimento, depois ficando cada vez menor. E aí você chega no circuito integrado, nos processadores. Mesma coisa com as pirâmides, tem todo o histórico de um povo na construção dessas pirâmides. Então, as primeiras foram as mastabas, que está aí um exemplo. A mais antiga pirâmide conhecida no Egito é a pirâmide de degraus de Djoser, que foi construída em Saqqara. Saqqara é, então, essa região próxima de Mênfis, se não me engano, que é uma espécie de necrópole. Entre a pirâmide de Djoser, a primeira pirâmide foi construída entre 2670 e 2650 antes de Cristo. Tudo aí que eu falar é antes de Cristo. Como um túmulo para o faraó, claro. É essencialmente composta por 6 mastabas de pedra empilhadas umas sobre as outras. O faraó, Djoser, ele queria que sua tumba fosse mais impressionante que todas as outras. Então, o que ele fez? Empilhou uma mastaba sobre a outra. Então, veja a evolução da construção de uma pirâmide. Aqui, você tem
a imagem anterior, a mastaba, bastante simples. O que o faraó fez? Ele pôs uma mastaba em cima da outra. A primeira mastaba, ela tem 2 degraus. Ah, vou fazer com mais degraus. E justamente a primeira pirâmide é esta daqui. É claro, muito maior que as mastabas anteriores. Veja, aqui você tem pessoas aqui embaixo. Dá para comparar bem o tamanho das pessoas com o tamanho da pirâmide. Então, essa é considerada a primeira pirâmide, né? Tá aí. Veja que ela é essencialmente uma mastaba em cima da outra. Depois, essa história é bastante importante do faraó Sneferu, ou Sneferu. Ele foi o primeiro a tentar construir uma pirâmide com lados planos. Então, por enquanto, você tem, primeiro, a mastaba, 2 degraus. Depois, a pirâmide de degraus, que seria uma mastaba em cima da outra. Aí, esse outro faraó pensou o seguinte: eu vou fazer uma pirâmide lisa dos lados, né? Vou deixar, em vez de degraus tão grandes, vou deixar isso mais liso. Então, a sua primeira tentativa foi a pirâmide de Meidum, que começou como uma pirâmide de degraus, mas foi convertida em uma pirâmide de lados planos, após o início da construção. Infelizmente, os construtores cometeram alguns erros que resultaram no colapso dessa pirâmide, enquanto ainda estava sendo construída. E aqui você tem a imagem dessa pirâmide que colapsou. Então, eles começaram a tentar fazer os lados lisos da pirâmide. E houve um erro de cálculo ali, a pirâmide colapsou. Não deu certo. Então, veja, você tem ali toda a evolução da construção da pirâmide. Ou seja, ela não teve, a construção de pirâmides não teve nenhuma influência externa de uma civilização mais avançada, nada disso. O que mais aconteceu no reinado desse faraó? Ele fez uma segunda tentativa, né? Essa segunda tentativa também fracassou, porque perceberam que a pirâmide também ia entrar em colapso, como entrou a primeira pirâmide, e aí, no meio do caminho, eles tiveram que mudar o ângulo de construção original. Até hoje, ela é conhecida como pirâmide torta. Então, começaram com 54 graus, depois passaram para 43. Né? No meio da pirâmide, o ângulo fechou. Vamos ver a imagem dessa pirâmide. Está aí. Então, essa é a conhecida pirâmide torta. Né? Também não deu certo, não era o que o faraó queria. Ele queria que os lados fossem lisos. Então, essa pirâmide também não deu certo. E, finalmente, você tem a pirâmide vermelha, do mesmo faraó Sneferu. O mesmo faraó, então, nessa tentativa, ele conseguiu fazer uma pirâmide, que é conhecida como pirâmide vermelha, que é a terceira maior pirâmide do Egito. Você tem em primeira de Quéops, em segunda de Quéfren. Eu uso geralmente os nomes gregos mesmo. Então, a primeira de Quéops, a segunda de Quéfren e a terceira maior é a pirâmide vermelha, que é esta daqui. Veja, aqui embaixo você tem um caminhão para comparar o tamanho da pirâmide. Então, realmente é uma pirâmide bem grande, a terceira maior do Egito, e essa deu certo. Então, veja, uma série de erros até chegar na pirâmide com os lados na inclinação que eles queriam para que os lados ficassem lisos. É claro que depois haveria um acabamento qualquer aí, as pirâmides da planície de Gizé, elas tinham também um acabamento ali, os lados eram bem lisos, mas esse acabamento ele foi quebrado para construir a primeira cidade do Cairo, ali foi usado esse material das pirâmides. Até hoje você vê no alto da pirâmide de Quéfren esse acabamento, que está numa das fotos ali do começo da apresentação. Nas 3 pirâmides, a de Quéfren tem esse acabamento. Então, o faraó, depois de Sneferu, foi o próprio Khufu, ou Quéops, que nós já conhecemos, é
o que mandou construir a Grande Pirâmide. Então, logo depois dessa pirâmide de pedra, já vem as pirâmides da planície de Gizé, com o faraó Quéops. Está aqui a Grande Pirâmide de Quéops, é a maior de todas. Como eu disse, havia o acabamento aqui, que foi tirado para a construção da primeira cidade do Cairo. Ainda, egiptólogos escavaram os acampamentos em que viviam os trabalhadores que construíram as pirâmides. Encontraram de tudo ali próximo, é claro, próximo à pirâmide, a Grande Pirâmide. Você tem ali os acampamentos onde ficavam os construtores, os operários das pirâmides. Não eram escravos, gente, isso tem que ficar muito claro. Os operários das pirâmides não eram escravos, eram trabalhadores livres, que, aliás, ganhavam muito bem, eram muito bem tratados, comiam muito bem, porque o trabalho braçal deles era absurdo. Mesmo assim, os arqueólogos encontraram ali próximo várias tumbas de operários com ossos quebrados, inclusive, com fraturas que depois colou o osso de novo, aquela coisa. Então, dado o trabalho imensamente pesado que eles faziam ali. Mesmo com todo tipo de técnica da época, e sim, é possível construir pirâmides naquela época, foi possível com as ferramentas que eles tinham, com as técnicas que eles tinham, né? Essencialmente, você tem próximo à pirâmide ali, a pedreira. Então, a maior parte do material era tirado de muito próximo, era levado até a pirâmide através de trilhos e trenós, né? Então, coloca trilhos de madeira, banha de um animal qualquer, para deslizar ali, e um trenó em cima com a pedra, com, aliás, a rocha que você quer levar até a pirâmide, né? Essencialmente calcário. As pedras maiores vieram de mais longe, de barco. O Nilo estava muito mais perto das pirâmides do que está hoje. Ainda, há muitas evidências, muitas pesquisas sobre um braço do Nilo que passava ali muito mais próximo da pirâmide e depois não tem mais esse braço do Nilo ali próximo, né? Ele secou. Então, estão pesquisando sobre isso também. Tem pesquisas a esse respeito. Então, havia certas facilidades para o transporte, mesmo naquela época. Eu vou mostrar daqui a pouco as ferramentas. Então, vilas de trabalhadores das pirâmides foram encontradas ali próximo. Foram construídas por operários livres. Justamente o que eu falei anteriormente, aqui você tem as ferramentas usadas na construção da pirâmide. Aqui a pedreira, bem próxima das pirâmides, de onde eram retiradas, era retirado o material para a construção. Essencialmente, você tem essas ferramentas de pedra mesmo, ou de cobre. Cobre do Egito, ele tem uma certa propriedade. Ele tem arsênico, uma pequena quantidade de arsênico no cobre do Egito, o que o torna mais duro que o cobre, por exemplo, que a gente conhece. Então, além disso, gente, trabalhar com calcário não é difícil. O calcário ele tem uma dureza de 3,5 a 4 na escala de Mohs, que é a escala de dureza, de 3,5 a 4. Então, não é muito difícil trabalhar com calcário. Veja, aqui eu tenho um pedaço de calcário. Aqui, isso é um pedaço de calcário. Pego um canivete, faço assim, ó, já sai pó. Já sai pó do calcário. Então, ele não é muito difícil de ser trabalhado, o calcário. Está aqui. Tem 3,5 a 4 na escala de dureza, escala Mohs. Então, mesmo assim, os antigos egípcios, eles tinham, sim, todo o material, toda a técnica para construir pirâmides. Eles usavam roldanas, né? Já fizeram muitos vídeos, é só dar uma procurada no YouTube. Um arqueólogo que eu gosto bastante é o Mark Lehrer.
Mark Lehrer, ele tem vídeos usando as ferramentas da época para trabalhar os blocos, né? Fios de metal, de cobre, principalmente, para cortar blocos. Você tem testes, inclusive, que fizeram, pega um dos blocos da pirâmide e arrasta na areia. Precisa de 12 pessoas para arrastar. Aí você coloca em cima de um trenó, precisa de duas. Isso que cada bloco tem 2,5 toneladas, né? Então, na areia, você precisa de 12 pessoas. Além disso, eles tinham técnicas de molhar o chão, né, para passar esse trenó por cima. Então, você tem aqui uma pessoa jogando um líquido na frente do trenó, aqui uma estátua de 6 metros aproximadamente, e você tem 100 e poucas pessoas puxando essa estátua, e esse sujeito extremamente especializado para jogar ali o líquido na frente do trenó, para ele deslizar muito mais fácil. Grande abraço, até a próxima.